Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se o tempo me permitir, estarei aqui falando de dois temas muito importantes. O primeiro é sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Um fundo importantíssimo para o trabalhador da cidade, trabalhador das empresas, das indústrias, enfim, uma conquista, podemos assim dizer, da classe trabalhadora que foi conquistado ainda no regime militar, na década de 1900, mais precisamente em 1966, no governo do Marechal Castelo Branco. Mas não foi assim um presente para a classe trabalhadora, como podemos ou muitos querem dizer. Esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, adveio para substituir, contrapor a estabilidade que o trabalhador tinha ao completar 10 anos de serviço prestados a uma empresa, prestados a uma indústria. Então, um bom trabalhador, aquele que não tivesse falta grave, depois de 10 anos no seu emprego, poderia, portanto, garantir a sua estabilidade naquela empresa. Entretanto, como o governo militar queria acabar com essa estabilidade, veio então a ideia de se criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que ao longo do tempo passou sim a ser uma garantia de que, ao ser despedido, o trabalhador poderia contar com aquilo para poder ficar algum tempo longe do seu emprego. Então, na verdade, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço teve então esse efeito de restabelecer melhores relações entre o trabalho e o capital. E também não deixa de ser um fundo que dá garantia de inserção social, de dar garantia da participação do trabalhador na vida cotidiana, porque esse fundo é um dos maiores fundos existentes do mundo, um dos maiores da América Latina. Entretanto, aqui e acolá, é usado para medidas, podemos assim dizer, de grande recessão, medidas que possam ser usadas pontualmente. Por exemplo, agora já está tramitando aqui na nossa casa, no Congresso Nacional, a medida provisória 889 de 2019, que possibilita o saque de garantia por tempo do serviço, o FGTS, e por isso temos algumas reflexões a fazer. Eu acho que esse saque será apenas momentâneo. Esses saques não vão de maneira alguma melhorar a economia, porque o pobre trabalhador vai usar até para pagar as suas dívidas, vai usar esse fundo, vai usar esse saque para saldar as suas dívidas. E sabemos que esse saque é utilizado pelo governo ao longo do seu tempo para construir casas populares, como Minha Casa e Minha Vida, e todo esse dinheiro que eu disse que é monstruoso, usados pelo banco, o banco usa, depois empresta esse montante de dinheiro a juros altíssimos para os programas do próprio governo, enquanto que alimenta a conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com juros baixos. Ele tem o dinheiro com custos baixos, pouco dispendioso para o banco, mas ao emprestar para o governo, ele tem, portanto, esse empréstimo feito com altas taxas para possibilitar os programas sociais do governo.
De maneira que eu posso dizer que devemos ter cautela ao usar o dinheiro da classe trabalhadora. Liberar para os saques os recursos do FGTS, convenhamos, é de fato, como já disse, uma medida paliativa que demonstra falta de um programa de desenvolvimento para o Brasil. O Brasil não pode ficar utilizando-se do dinheiro do trabalhador para estar fazendo os seus programas e usar aqui e acolá uma medida paliativa para, em determinado momento, estar tampando o buraco da nossa economia. Além disso, apesar da liberação de recursos para estimular o consumo, ocorrerá a redução de fundos disponíveis para setores da habitação, do saneamento, que detém enormes carências e gera emprego. Ele vai liberar os saques, o governo, os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e os programas sociais, os programas de construção de moradia estão parados ao longo de todo esse tempo. Mas outro assunto, senhor presidente, Alexandre Frota, que eu tenho a tratar é sobre a Amazônia. Um tema palpitante, um tema que está do mundo afora, e apesar de todas as palavras do presidente da República, mas nós devemos ver que o país, o Brasil, é um dos países que tem as melhores leis que dá garantia ao nosso ecossistema. O que falta exatamente é um planejamento do governo. O que falta é vigilância, principalmente numa região grande como a região amazônica. Se o mundo está preocupado com a região amazônica, temos que lembrar que até certo ponto tem sentido, porque a Amazônia, a região amazônica, não é só nossa, não é só do Brasil. A região amazônica é composta pelo Brasil, pelo Peru, pela Colômbia, pela Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Guiana Francesa. Daí talvez seja a preocupação do presidente da França, o Macron. Mas eu quero também alertar, dizer que os países desenvolvidos, eles são assim. Eles primeiro desmataram as suas florestas, desmataram as suas matas virgens e depois ali fizeram os seus campos agrícolas, colocaram as suas frutas, as suas árvores frutíferas e formaram-se então um grande celeiro, plantando todo tipo de grãos e de frutos para o mundo inteiro. O mesmo aconteceu com a escravidão. A escravatura nasceu por lá. Não foi no Brasil colônia, que nós iniciamos esse trabalho hediondo de servidão humana, que é a escravatura, essa política da escravatura, a escravidão. Ela existia também nos países da Europa, existia nos Estados Unidos, e com o advento da indústria, apareceu os trabalhadores, os assalariados, que eles mesmo puseram fim a esse trabalho de escravidão que existia naqueles países. Então, a partir daí, eles passaram a policiar os outros países, principalmente aqueles ainda em formação, que estavam praticando esse tipo de grande selvageria, de grande servidão humana, que é a escravidão. Então, eles são assim, eles começam a fazer todo tipo de ilegalidade e depois vêm para cima dos países mais pobres, exigindo que se cumpra a lei. Mas nós somos no Brasil, como eu disse, o país que mais tem leis, o país que mais está vigiando o ecossistema, vigiando as nossas matas, vigiando os nossos rios, conservando os nossos rios, conservando a nossa fauna, conservando a nossa flora. Mas é evidente que um país grande, de dimensões continentais como essa, nós encontramos pessoas que vivem na ilegalidade, pessoas que não respeitam a flora,
fazendeiros, grandes proprietários que desmatam, tornam-se, portanto, as matas virgens em grandes campos de grãos, de campos de árvores frutíferas, para que possa estar, portanto, fazendo o seu comércio, o seu patrimônio econômico. Para se ter ideia, quando a ex-senadora Marina era ministro do Meio Ambiente, ela teve uma enorme participação em política de conservação da Amazônia. Inclusive, conseguiu, ainda no governo do presidente Lula, 500 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia, para os programas de conservação, de conscientização, inclusive com a criação do ICMBio. O IBAMA teve grande participação em toda essa política de meio ambiente, tão necessária para a conservação, como eu disse, do nosso ecossistema. Mas, senhores e senhoras deputadas, nós estamos debatendo muito a Amazônia e, às vezes, esquecemos de um bioma importantíssimo, genuinamente brasileiro, que é a Caatinga. A nossa Caatinga, lá do semiárido do norte e nordeste, que no passado também sofreu esse tipo de desmatamento, para que depois se tornasse grandes plantações do algodão. Para que se tivesse essas plantações de algodão, foram necessárias derrubadas de muitas matas, diminuição da nossa flora, diminuição da nossa fauna, enfim, aqueles estados do Ceará, do Piauí, de Pernambuco, com grandes plantações de algodão, muitas aves foram dizimadas, aves hoje extintas, por causa desses campos onde se plantava algodão. E depois o destino fez com que o algodão, que era chamado de ouro branco, fosse acometida de uma doença que acabou dizimando toda a plantação de algodão no Nordeste, que foi o bicudo. Então, os campos de algodão se acabaram, as fábricas de beneficiamento do algodão foram fechadas, desempregos, e depois perdemos muito da nossa vegetação da Caatinga. E ainda existe no Nordeste. E eu espero que o governo federal, o IBAMA, o ICMBio, não fique restrito somente à sua política de vigilância, de combate ao desmatamento na região Amazônia. Vamos também para o Nordeste, onde grandes regiões, grandes extensões de terras, elas estão virando deserto, tanto pelas grandes plantações depois de um desmatamento, grande fogo para derrubar essas matas, e além do mais, a produção de carvão, as carvoarias implantadas, principalmente, que eu tenho conhecimento, lá no nosso Piauí, na região de Gilboés, onde nós temos lá uma região muito grande de deserto. Então, sem uma política do governo federal que possa estar, de fato, ajudando o IBAMA, o ICMBio e essas ONGs que também são interessantes para que possam estar ajudando lá na região amazônica, lá no Nordeste, para que possamos conservar as nossas matas, o nosso bioma tão necessário para a sobrevivência da fauna e da nossa flora. Então, senhores e senhoras deputados, era isso que eu queria falar no dia de hoje. Dizer aos senhores e às senhoras da nossa preocupação, a preocupação dos brasileiros, a preocupação dos nordestinos, tanto com o norte do país, na região amazônica, que também existem estados como o Pará, estados como o próprio estado do Maranhão, que governadores dessa região se reúnem hoje ou para amanhã aqui em Brasília para debater este assunto. Nós também devemos conclamar para que também isso possa ser feito com as nossas matas nordestinas, com a nossa caatinga, com o nosso bioma, e dizer também que nós não podemos
Isso é primaríssimo, isso é ser infantil, não está querendo ajuda de outros países para que possamos combater, para que possamos, de fato, ter uma política de conservação do meio ambiente tão necessária ao clima. Essas secas existentes no Nordeste, muito tem a ver com essas queimadas existentes na região amazônica, com esses desmatamentos dessa região, com a influência que nós vamos ter para o período de seca, que já está demais na região do Nordeste, que tem influência na diminuição da nossa economia, na expulsão do homem do campo para a cidade, formando lá na região, nas zonas urbanas, núcleos de pessoas desempregadas, desalentadas, que deveriam estar no campo com a sua roça, com as suas plantações e com as suas criações. Era isso, senhor presidente, que eu queria nesta tarde. E peço que o meu discurso seja, portanto, registrado na Voz do Brasil.